Então, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A lição, o resumo da lição. Eu fiz quinta ontem e hoje eu vou fazer desde o início. Vou ler, vou conversar um pouquinho, né, rapidinho, e vamos estudar um pouquinho a Bíblia, mas antes a gente vai orar. Criador do céu e da terra, perdoe-nos os pecados, Senhor Deus, e dá-nos o Teu Espírito Santo, ó meu Deus, para que as nossas mentes possam ser dotadas da Tua sabedoria, dos Teus talentos, do Teu amor, e a Tua mensagem possa entrar nas nossas mentes e possamos também internalizá-la, Senhor, para praticar a Tua vontade, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Então, lição 4, Jesus, nosso irmão fiel. Sábado à tarde, nesse caso aqui, deve ter sido dia 15. Essa lição vai do dia 15 a 21. E aqui você tem, olha, você comprando essa lição, você tem todos os dias da semana, tem o auxiliar, tem informativo e ainda comentário. Isso aqui é a lição de professor, tá bom? E ela vai direto para os versos bíblicos, né, para a Bíblia. E aqui também tem o ano bíblico. E você pode acompanhar. Sábado estava em Gênesis 46 e 47. Aí todo dia a lição vai trazendo para você os capítulos bíblicos para você estudar. E você não se atrasa. Mas se você já estiver atrasado, não tem problema. Pode começar a partir de hoje. E aí depois você lê e faz a compensação. Então, sábado à tarde, no dia 15, vamos ler o verso para memorizar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Então, Jesus como nosso irmão, né? Como Jesus, nosso irmão fiel, como o título sugere, né? E aí agora ele dá um fundamento bíblico para esse título, verso para memorizar. A leitura da semana estará em Levítico, 1 Coríntios, Hebreus, e assim estaremos estudando também outros livros. Os capítulos iniciais de Hebreus falam de Jesus como Filho de Deus e governante sobre os anjos, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de seu ser. Hebreus 1:3. Jesus é o Filho do homem, pouco menor do que os anjos, que adotou a natureza humana, com toda a sua fragilidade até a morte. Estamos falando de Jesus, homem, Jesus, homem. Isso está em Hebreus 2:7. Se quiser ler, por favor, pode ler depois, né? Deus diz sobre Jesus: você é meu filho, Hebreus 1:5. Jesus se referiu aos filhos humanos como seus irmãos, Hebreus 2:12. O Pai declarou a soberania divina do Filho, Hebreus 1:8-12. O Filho afirmou sua fidelidade ao Pai, Hebreus 2:13. Primeira parte. Em Hebreus 1, Jesus é o divino Senhor. Veja, Jesus é o divino Senhor, em Hebreus capítulo 1. Ele também é criador, sustentador e soberano. Como você pode perguntar? Mas você não está falando que Jesus é humano? Jesus tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina, ele é Deus, e também ele é homem. Então, ele é humano e também ele é divino. Só que, como exemplo nosso, seria injusto ele vir aqui com todo o poder dele e fazer tudo por ele mesmo, né? Assim,
viver, se sacrificar, fazer milagres e ser morto e tudo mais, usando o poder divino. Na verdade, se ele usasse o poder divino o tempo todo, ele não teria nem sido morto. Então, ele sacrificou o seu lado divino, é como se ele tivesse deixado lá na sua dimensão, no seu lar, ou colocado à parte, né, com ele mesmo, e usado só o poder humano. E assim ele foi tentado por Satanás, e assim ele foi crucificado, morto, e ressurgiu dos mortos. Com a ressurreição, certamente, foi pelo poder divino. Certamente, né? Porque homem nenhum teria a condição de ressuscitar, menos que Deus permita, né? Permita. E ele usou sua natureza divina. Porém, em circunstâncias que nós temos que tê-lo como exemplo, ele certamente usou a natureza humana, de sofrimento, de fome, de não ter onde dormir, de não ter onde repousar, enfim, como exemplo máximo para que nós pudéssemos segui-lo, ele usou sua natureza humana, ele se misturou a nós, né? Vamos estudar um pouco melhor isso aqui. Em Hebreus 2, ele é o sumo sacerdote humano, misericordioso e fiel. Em resumo, sua descrição como irmão fiel e misericordioso é retratada na descrição do Filho como a manifestação suprema do Deus Criador eterno. Hebreus 1, capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos para a parte agora, para o dia de domingo. Aqui, ó. Domingo, dia 16. Ano bíblico, no dia 16, foi Gênesis 48, 50. Então, o irmão como redentor. Vamos falar agora de Jesus como irmão, um irmão como redentor, o irmão como redentor. E aqui está pedindo para ler Leia Levítico 25 a 27, 47 a 49. Quem poderia resgatar alguém que tivesse perdido a propriedade ou a liberdade devido ao empobrecimento? Então, se nós formos ler Levítico 25 a 27 e 47 a 49, vai ter essa resposta aqui. Eu não vou ler, né? Hoje não, outro dia eu leio, mas hoje não, porque eu vou fazer de forma rápida. Mas eu acho meio injusto não ler, né? Acho que quem está estudando, quem está querendo ver, quer ver tudo, né? Eu sou assim, quando eu começo a ver uma coisa, se eu não vejo direitinho, eu já começo a ficar querendo impaciente. Eu quero estudar totalmente. Vamos então ver Levítico 25. Eu vou até ler aqui na Bíblia. Se você tiver sua Bíblia aí, você lê. Se você não tiver, você ouve ou você busca a Bíblia online. E aí, cuidado com a Bíblia, viu? Tem que ser uma Bíblia que esteja coerente, uma Bíblia que não seja alterada, porque também já tem Bíblia alterada. Então, capítulo 25, versos 25 a 27, do livro de Levítico, Antigo Testamento. Antigo Testamento, 25. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, veja, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Se alguém não tiver resgatador, porém, a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá. Escuta, outra coisa, outro problema. Que nós teremos barulhos externos, é uma live e eu não tenho uma sala acústica, né? Uma sala preparada para isso, então
Eu sinto muito. Nós vamos ter que trabalhar com isso o tempo todo, ok? Então vamos lá, continuar. E o que ficar restituirá o homem a quem já estou em até 27. 27. Então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Então, quando alguém aqui está afirmando que quando alguém ficar pobre, né, na época, certamente, era a cultura da época, e aí vender toda a sua possessão, alguém virá, algum parente seu virá e resgatará o que o seu irmão teve que vender para sobreviver. E o restituirá, ou seja, trará de volta para ele tudo que ele vendeu por causa daquele momento de pobreza. Certo? É isso aqui. Agora, 47 e 49, versos 47 a 49. Como vocês podem ver, ó, 47 a 49 é a perguntinha, é a questão 1. 47, Levítico 25, 47. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, verso 28, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho do seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo, ou seja, se ele tiver alguma coisa além disso, né, de alguma forma, ele mesmo pode restituir seus bens. Então, aqui está dando o exemplo de uma proteção, né? Um parente, a família, proteção. E aí coloca, talvez aqui vai falar, né, a respeito dessa restituição, né, quando a pessoa está pobre e teve que vender todos os seus bens, algum parente, primeiro o irmão, depois o tio e assim por diante, ou a própria pessoa pode restituir seus bens que perdeu por motivo de falência, né? Algum tipo de falência. Então, vamos ver aqui. Agora, quando eu mostrar a Bíblia, eu vou acompanhar com o telefone também a Bíblia, para vocês verem melhor. Porém, como 50 anos era muito tempo, a lei de Moisés estipulava a resposta agora para essa pergunta. Voltando à pergunta, quem poderia resgatar alguém que tivesse perdido a propriedade ou a liberdade devido ao empobrecimento? Ou seja, muitos se tornavam até escravos, porque estava muito pobre. Aí, aqui vem falando, porém, como 50 anos... Vamos voltar aqui. A lei de Moisés estipulava que alguém viesse a empobrecer, se alguém viesse a empobrecer, a ponto de ter que vender a propriedade ou a si mesmo para sobreviver, ele receberia a propriedade ou a liberdade de volta no ano do jubileu. Jubileu significa 50 anos. O 50º ano, né? O grande ano sabático, em que dívidas eram perdoadas, viu? Esse jubileu são 50 anos, fala-se do o grande ano sabático, também é denominado como o grande ano sabático, ou ano nós vimos aqui como anos de restituição, né? Em que dívidas eram perdoadas
propriedades reclamadas e liberdade proclamada. Porém, como 50 anos era muito tempo, a lei de Moisés também estipulava que o parente mais próximo poderia pagar a parte que ainda era devida e assim resgatar seu parente muito antes. O parente mais próximo era também quem garantia que a justiça fosse feita em caso de homicídio. Olha isso. Ele era o vingador do sangue que perseguiria o assassino de seu parente próximo e o puniria. Números 35, 9 a 15. Graças a Deus que isso está no passado, né? Então, veja bem. Mas não estou falando que é para motivar ninguém a fazer maldade com os outros, não. Pelo contrário, né? As coisas boas, houve muitas mudanças, coisas boas também são presentes em nossos dias, né? Hoje temos aí profissionais, delegado, pessoal da justiça, né? Que vai deter tudo isso, não há necessidade de vingança, né? E também não há necessidade de ninguém sair por aí matando o outro. Graças a Deus. Hoje nós somos, eu não sei se mais inteligente ou mais evoluído, mas em alguns aspectos eu acredito que somos um pouquinho involuídos, né? Porque a ciência aumentou muito. Por exemplo, essa aqui é um recurso que não existia nesse período, nesse período do primeiro século. Eu acho que é muito antes do primeiro século. Esse período aqui foi o que antecedeu Jesus. Isso fala das leis, né, que era olho por olho, dente por dente. Então, eram leis e que tinha até como a pessoa, era até permitido um vingador. E, felizmente, isso não está mais acontecendo, né? Embora aconteça, mas não é lei. Antes era lei, nessa época aqui do Antigo Testamento era lei, agora eu esqueci o nome da lei, mas enfim. A segunda pergunta é sobre Hebreus 2, 14 a 16. Hebreus é lá no Novo Testamento. Lá atrás, Hebreus. Eita! Hebreus 2. Hebreus 2, 14 a 16. Dessa vez eu vou mostrar. Vai ser bom aqui que eu vou mostrar. Hebreus, ó. Hebreus 2, 14 a 16. Segunda perguntinha. Vamos ler. Hebreus 2, 14. Vamos, capítulo 2, versos 14 a 16. Eu vou ver se eu consigo colocar melhor, porque tá difícil de mostrar aqui assim. Mas a gente vai conseguir em nome de Jesus. O Espírito Santo está dirigindo esse estudo, né? Vamos lá, 14. Eu não consigo, não consigo. Aqui. Opa, agora foi. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Agora o 16, agora o versinho 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, a pergunta é, como Jesus
Veja. Como Jesus, e nós somos descritos nessa passagem. Então, como Jesus e nós somos descritos nessa passagem. Então, a passagem nos descreve como escravos de quem? Do diabo. E Jesus como nosso Redentor. Jesus é quem? Nosso Redentor. Vamos ver se colocar assim, mas eu acho que não vai ficar legal não depois. Bem, quando Adão pecou, os seres humanos caíram sob o poder de Satanás. Como resultado, não temos por nós mesmos poder para resistir ao pecado. Romanos 7, 14 a 24. E ainda pior, havia uma pena de morte exigida pela transgressão, a qual não poderíamos pagar. Romanos 6, 23. Portanto, a situação do ser humano seria aparentemente desesperadora. Exatamente, desesperadora. Como nós já estamos comentando aqui, contudo, Jesus adotou nossa natureza humana e se tornou carne e sangue como nós. Tornou-se nosso parente mais próximo e nos redimiu. Não teve vergonha de nos chamar de quê? Irmãos. Hebreus 2, 11. Paradoxalmente, ao tomar nossa natureza e nos redimir, Jesus revelou sua natureza divina. No Antigo Testamento, o Redentor de Israel, seu parente mais próximo, é Yahvé. Salmo 19, 14, Isaías 41, 14, 43, 14, 44, 22, Jeremias 31, 11 e Oséias 13, 14. Vamos para a próxima lição. A lição é essa aqui, olha, da Escola Sabatina. Lição, você pode fazer a assinatura. Estamos estudando o livro de Hebreus. Você pode fazer assinatura anual. Nós estamos nesse trimestre aqui de 2022, que é janeiro, fevereiro e março. Ok? Lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é a lição 4 de... Hoje estamos no dia 16, hoje é domingo. Estamos aqui comentando o dia de domingo. Vamos para o dia de segunda-feira. Segunda-feira, dia 17, ano bíblico, Êxodo 1 a 4. Não se envergonha de chamá-los de irmãos. É interessante. Quantos de nós se envergonha de falar de Jesus como nosso mestre, como nosso Deus? Quantos de nós, quando estamos em uma reunião, e aí nós nem queremos incomodar as pessoas com a mensagem que Deus disse que é para nós falarmos, e aí a gente, para fazer a política da boa vizinhança, a gente se cala, dizendo para nós mesmos, agora não é hora, e não sei o quê, enfim. E claro que você tem toda uma estratégia para falar, que você tem que ter respeito pela pessoa que vai ouvir e respeito pelo que ela já acredita, muito amor, mas a verdade tem que ser dita. E é para isso que Deus nos chama para participar da sua missão. A missão é divina, né? E se você se envergonha de clamar pelo Espírito Santo para te dar sabedoria para você falar a verdade, quando aqueles todos seus amigos estão enganados no mundo das trevas, totalmente enganados, com religiões, com falsas ideologias, com falsas filosofias e tudo mais, e você sabe que é para falar e não fala. Então, um dia, Jesus disse que vai reclamar o sangue dessas pessoas sobre quem assim age. Não se envergonha o nosso Deus Todo-Poderoso de chamar-nos de seus irmãos. E nós aqui, o nosso Deus, nosso Todo-Poderoso, desculpa aí esse barulho terrível, né? Você sabe como é que é o mal, né? Mas Deus é poder. Então, não se envergonha de chamá-los de irmãos. Hebreus diz que Jesus não se envergonhava de nos chamar de irmãos. Hebreus 2, 11.
Eu vou tentar fechar aqui um pouco para ficar tão irritante. Porque se fecha aqui, tem lá atrás também, mas vamos tentar, vamos tentando, com a graça de Deus. Então, Hebreus diz que Jesus não se envergonhava de nos chamar de irmãos, Hebreus 2:11. Apesar de ser um com Deus, nos abraçou como parte de sua família. Essa solidariedade contrasta com a vergonha pública que os leitores de Hebreus sofreram em suas comunidades. Aqui está em Hebreus 10:33, viu? Por mais que a porta esteja fechada, mas o inimigo continua tentando. Mas Deus é Pai. É só confiar em Deus que Deus está erguendo a mão. Se você está ouvindo e tentando estudar essa lição, você vai conseguir em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos ler Hebreus 11, 24 e 26. Hebreus 11, 24. Hebreus 11, 24 e 26. Aqui, ó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Agora 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa é essa? A vida eterna. E na vida eterna nós teremos toda a riqueza que o mundo nunca vai dar a ninguém. E a presença constante do nosso querido Deus, Jesus Cristo. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós temos que entender que são 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Na verdade, são 3, mas em essência há um só Deus. Mas são 3 pessoas agindo para nos salvar. E eles estiveram juntos desde a fundação do mundo. Ou seja, eles nunca deixaram de existir e nunca vão morrer. A menos que você pense em Jesus como ser humano. Esse sim morreu, mas já ressuscitou. Jesus como ser humano, mas como Deus, não. Então, e não pense que vai entender, porque você tem que aceitar pela fé, né, essa situação. Porque a Bíblia não esclarece como ele pode fazer ser homem e Deus ao mesmo tempo. Nem Espírito Santo, ser Deus e ser Espírito Santo. Mas nós temos que aceitar pela fé. E é tudo que nos está revelado que é para a gente saber. O que não está revelado é porque a gente não tem condição, porque nós somos finitos, não temos condição de entender. Então, a primeira pergunta é: de que forma as decisões de Moisés exemplificam o que Jesus fez por nós? A própria Bíblia já respondeu, mas eu vou resumir aqui também através da lição. Ó, você já imaginou o que significava para Moisés ser chamado de filho da filha de Faraó? Ele foi uma figura importante no império mais poderoso da época e recebeu o mais alto treinamento civil.
e militar e se tornou notável. Estevão disse que Moisés era poderoso em palavras e obras, mesmo que ele nem se achava, né, tão poderoso assim. Que ele falou para Jesus que era pesado de línguas. Mas você vê como é que são as coisas. Como ele era uma pessoa maravilhosa e humilde. Atos 7:22. Ele havia se tornado favorito dos exércitos do Egito, e o faraó tinha resolvido fazer do seu neto adotivo seu sucessor no trono. Quem está explicando dessa forma é a profetisa, nossa profetisa, né, que gostava de ser chamada mensageira, Ellen Golden White, Patriarcas e Profeta, página 245. Moisés abandonou esse privilégio ao escolher se identificar com os israelitas, escravos, sem instrução e sem poder. A quarta pergunta está em Mateus 10:32. Mateus 10, eu acho que eu vou pegar Mateus 10, acho que caiu a internet. Não. Uhum. Esse monte de aba, que isso complica. Tá meio lento, lerdo. Vocês me desculpem aí, a internet tá péssima. Caiu, deu uma caída boa aqui. Deus é Pai. Bem, então vamos. É só não se desesperar. Porque Deus que está à frente de tudo que a gente faz, se for para a honra e glória de Deus, Ele suscita e vence por nós. É isso aí. Nós estamos aqui, né? Opa! Meu Deus eterno. Tá lenta e ainda tá brugando. Ó. Tá apresentando hoje. Bem, enfim, e tá só mostrando domingo, segunda. Eu já tô em segunda. Eita, mas Deus tem poder. É só aguardar. Deus tem poder.
Tá plugado aqui, olha isso. Parou totalmente. Graças a Deus. Então, se nós formos ler, deixa aqui, nossa. Mateus, no caso, não, Hebreus 11, 24 e 26. De que forma as decisões de Moisés exemplificam o que Jesus fez por nós? Então, nós estávamos lendo que, apesar de todos os privilégios que Moisés tinha, ele rejeitou tudo que o mundo poderia dar como príncipe do Egito, né? Como filho adotivo do faraó, né? Poderoso, ele era poderoso em palavra, e quem explica tudo isso é Ellen White, mas ela dá aqui os versos bíblicos como fundamento, né? Ela fundamentou nos versos bíblicos. Leia Mateus 10, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 10, Mateus 10, Mateus 10. Mateus 10. Mateus 10, 32 e 33. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Mateus, viu? Você está vendo Mateus 10? Mateus 10, 32 e 33. No caso, é a quarta questão da lição de domingo. 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Bom, então vocês já podem perceber aí como é grave essa história da gente querer fazer querer cuidar, né, da nossa imagem diante dos outros homens e esquecer de falar sobre o Evangelho de Jesus e esclarecer a pessoa que está iludida, que está na Babilônia, na confusão, acreditando que está correta diante de fatos enganosos, confusos e mentirosos. Então, você estará derrubando o castelo de Satanás, a Babilônia que Satanás está fazendo quando você se coloca na posição de missionário de Deus, de evangelizar, de esclarecer a verdade. Você então levanta, além de levantar a bandeira de Deus, você está desconstruindo as mentiras do opositor de Satanás. E você está ajudando que essa pessoa encontre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você ler segundo
Timóteo 1:8, você leu Mateus agora comigo, 2 Timóteo 1:8, Hebreus 13:12 a 15, e o que esses versos nos pedem, né? O que esses profetas de Deus nos pedem para nos posicionar, para nos erguer, trabalharmos na missão de Deus. Então, nós podemos pensar o seguinte, ó, o que nos pede, o que Deus nos pede? Deus vai nos pedir que nós façamos a nossa missão, que é esclarecer as verdades bíblicas, falar para você, não vai convencer ninguém, você tem que fazer isso com todo amor e respeito, tá certo? Com todo amor e respeito, porque as pessoas, elas estão iludidas, e você um dia também esteve iludido. Então, foi bom que alguém veio e esclareceu para você, né? Que um filho de Deus veio e esclareceu para você. Então, agora você tem que fazer o mesmo pelo seu irmão. É nossa função, é nossa obrigação, a nossa missão. Todo mundo, todo que conhece a Jesus tem que fazer dessa forma. Então, depois de sofrer perseguição, rejeição, muitos dos hebreus começaram a sentir envergonhados de Jesus por suas ações. Alguns correram o risco de expor Jesus à zombaria, em vez de honrá-lo, Hebreus 6:6. Assim, Paulo constantemente chamou os leitores a conservar firme a confissão de sua fé, Hebreus 4:14, 10 e 23. Deus quer que reconheçamos Jesus como Deus e nosso irmão. Veja, Deus quer que reconheçamos Jesus como Deus e nosso irmão, como Redentor. Ele pagou nossa dívida como nosso irmão. Lembra? Quando a pessoa empobrece, tem que ter alguém para proteger, algum parente, máximo é o irmão ou o tio, por aí vai. Até você mesmo, com sua própria riqueza, pode restituir os bens que você perdeu, ou você ainda está escravo de alguém. Você pode ter liberdade depois de 50 anos, mas se tiver um parente ou se você tiver bens, você pode restituir seus bens. Então, conforme a imagem de seu filho, Deus quer que reconheçamos Jesus como Deus e nosso irmão. Como Redentor, ele pagou nossa dívida, como nosso irmão foi enviado pelo Pai para mostrar o caminho para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é primogênito? Primogênito, primo, princípio, primeiro, gênito. Que vem de uma genitura, né? Então, primogênito. Jesus é unigênito, mas também é primogênito, porque como considerado nosso irmão, ele seria o primeiro. E como se considerado como Deus, é unigênito, certo? Romanos 8:29. Então, vamos para segunda-feira. Nós já falamos para terça-feira. Terça-feira, 18 de janeiro, ano bíblico, Êxodo 5-8. Aqui, ó. Êxodo. Aqui, ó. Viu? Ano bíblico. E terça-feira, 18 de janeiro. É carne e sangue como nós. Hebreus diz que Jesus adotou a natureza humana para que pudesse nos representar e morrer por nós. Hebreus 2, capítulo 2, versos 9 e 14 a 16. E capítulo 10, versos 5 a 10. Eis o fundamento do plano da salvação, e nossa única esperança de vida eterna foi a morte de Jesus, como ser humano, né? Sem pecado, sem mácula. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, da morte eterna. Não da morte temporária,
porque ele também passou pela morte temporária. Todos nós, se ele não voltar antes, né, alguns vai ter o privilégio de não morrer, de não passar por essa morte temporária. Mas se por alguma doença ou pela idade, ou enfim, por um acidente, de alguma forma a gente morrer, nós temos a esperança e a certeza da promessa de Jesus, que vai voltar e ressuscitar-nos. Uns para a vida eterna, né, na primeira ressurreição, e outros para a morte eterna, se for a segunda ressurreição. Então, se formos para Mateus 16, 17, vamos lá? Mateus 16, Mateus capítulo 16 e verso 17. Então, Mateus capítulo 16 e verso 17. Bem aqui, ó. Diz assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quando foi perguntado, e disse-lhes a confissão de Pedro, né? Porque Jesus estava entre alguns discípulos e disse-lhe, e Simão Pedro respondeu, não, disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? Ou seja, Jesus perguntou a Pedro, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ok? Então a pergunta é, aí você pode ler Gálatas, né? Você pode ler Gálatas capítulo 1, verso 16, 1 Coríntios 15, 50, Efésios 6, 12, que não vai dar tempo, né? A que debilidade da natureza humana essas passagens relacionam a expressão carne e sangue? Ora, a expressão carne e sangue enfatiza a fragilidade humana, Efésios 6, 12. Falta de compreensão, Mateus 16, 17, Gálatas 1, 16. E sujeito à morte, 1 Coríntios 15, 50. Jesus foi feito como seus irmãos em todas as coisas, Hebreus 2, 17. O que significa que ele se tornou humano? Jesus não apenas parecia humano, mas era verdadeiramente um de nós. No entanto, a carta também diz que o Senhor era diferente de nós em relação ao pecado. Primeiro, ele não cometeu nenhum pecado, Hebreus 4,15. Segundo, tinha uma natureza humana, mas era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados, está em Hebreus 7, 26. Temos tendências malignas à escravidão, ao pecado? Sim, nós temos, mas Jesus não. Está arraigada em nossa natureza humana. Nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado, Romanos 7, 14 a 20. O orgulho e outras motivações pecaminosas poluem até mesmo nossas boas ações. Contudo, a natureza de Jesus não foi prejudicada pelo pecado. Se ele tivesse sido carnal, vendido à escravidão do pecado, como nós, também teria precisado de um Salvador. Em vez disso, ele veio como Salvador e se ofereceu como sacrifício, sem mácula, a Deus por nós. Hebreus 7, 26, 28 e capítulo 9, verso 14. Jesus destruiu o poder do diabo, morrendo como a oferta imaculada pelos pecados, tornando possível o perdão e a reconciliação com Deus. Hebreus 2, 14 a 17. Jesus também
destruiu o domínio do pecado, ao nos dar o poder para ter vida justa pelo cumprimento da promessa da nova aliança, de escrever a lei em nosso coração. Hebreus 8:10. Ele derrotou o inimigo e nos libertou para que servíssemos ao Deus. Hebreus 9:14. A destruição de Satanás, entretanto, acontecerá no juízo final. Apocalipse 20, 1-3 e 10. Então, agora nós vamos para o dia de quarta-feira. Eita. Vocês me desculpem aí, mas, né, infelizmente, acontece assim, né? Estamos com a internet ruim, não quer obedecer. Sinto muito, né? Tá. Então, quarta-feira, 19 de janeiro. No bíblico, Êxodo 9-11. 9, não. Eita. Isso aqui. Então, 9-11, ó. Êxodo 9-11. Aqui tem aperfeiçoado por meio de sofrimento. Eu vou melhorar isso aqui, né? Deus vai me dar inteligência de forma que a gente vai conseguir melhorar isso. Então, aperfeiçoado por meio de sofrimento. Se você for lá em Hebreus 10:17, Hebreus, no caso 2, Hebreus 2, ó, Hebreus 2, 10-17, quarta-feira, dia 19. Então, vamos aqui para Hebreus, vou procurar Hebreus. Hebreus, capítulo 2, 10-17. 2, capítulo 2, Hebreus 2, versos 10 e 17. Bem aqui, ó. 10 e 17. Né? 17 é 10, versos 10 e 17. Então, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Agora vamos procurar o verso 17 aqui. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Veja, e 18. Porque naquilo, veja, que ele mesmo sendo
tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, certo? Só ele, porque ele passou por isso. Agora vamos ver capítulo 5, versos 8 e 9. Aqui. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ok? Então, nós temos que entender qual era a função do sofrimento na vida de Jesus. Qual era a função do sofrimento na vida de Jesus? Em outras palavras, para que serviria o sofrimento na vida de Jesus? E a resposta que a lição dá é baseada nesses versos que nós já lemos, que o apóstolo diz que Deus aperfeiçoou Jesus por meio de sofrimentos. Essa expressão é surpreendente. O autor diz que Jesus é o resplendor da glória, ou seja, o que brilha, o que se sobressai, a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3, e que ele é santo, inculpável, sem mácula. Hebreus 4:15, 7, 26 e 28, 9, 14, 10, 5 a 10. Significa que Jesus não teve que superar nenhum tipo de imperfeição moral ou ética. No entanto, Hebreus diz que Jesus passou por um processo de aperfeiçoamento. Está aqui, ó. Aperfeiçoamento. Que ele deu os meios para nos salvar. Ele foi aperfeiçoado para ser nosso Salvador. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para se tornar o capitão da nossa salvação, Hebreus 2:10. Teve que morrer na cruz, como um sacrifício a fim de que o Pai pudesse ter os meios legais para nos salvar. Foi a oferta de sacrifício perfeita, a única como Deus. Ele pode nos julgar, mas por seu sacrifício também pode nos salvar. O Filho aprendeu obediência por meio do sofrimento, Hebreus 5:8. A obediência era necessária para duas coisas: tornar seu sacrifício aceitável e torná-lo nosso exemplo. Jesus aprendeu a obediência porque nunca a tinha experimentado como Deus a quem ele teria que obedecer. Como Filho eterno e um com Deus, ele foi honrado como governante do universo. Que coisa linda, né? Portanto, Jesus não passou da desobediência à obediência, mas da soberania e domínio à submissão e obediência. O exaltado Filho de Deus tornou-se o obediente Filho do homem. Os sofrimentos revelam Jesus como sumo sacerdote misericordioso e fiel, Hebreus 2, 17 e 18. O sofrimento não o tornaram mais misericordioso. Aqui, ó. Mas foi sua misericórdia que ele se ofereceu para morrer na cruz por nos salvar, para nos salvar. Hebreus 10, 5 a 10. Compare então com Romanos 5, 7 e 8. Foi por meio dos sofrimentos que a realidade do amor fraterno de Jesus foi verdadeiramente expressa e revelada. Então vamos para quinta-feira, apesar da gente já ter estudado, mas vamos passar aqui rapidinho. Tem um vídeo aí, vocês procurem ele, tá bom? Quinta-feira, que está mais detalhado. Quinta-feira, 20 de janeiro, ano bíblico foi, no caso ontem, né, 12 e 13. Êxodo 12 e 13. O irmão como modelo. Jesus é nosso modelo, apesar de ser nosso Deus, como irmão, ele é nosso modelo, ok?
Então, outra razão pela qual Jesus adotou nossa natureza humana e viveu entre nós foi para que pudesse ser nosso exemplo. O único que poderia ser um modelo de maneira certa de viver diante de Deus. Leia Hebreus 12, 1 a 4, segundo o apóstolo, como devemos correr a corrida espiritual da vida cristã. É fácil, gente. Não é difícil o que Deus escolheu para nós. Deus não seria injusto de botar o que é difícil, de fazer leis impossíveis para nós. Tudo que Deus fez é correto e está ao nosso alcance. E mostrou através de Jesus como humano sem poder, para que nós pudéssemos também, como Jesus, né, pudesse obedecer às leis que nos protege do mal, que nos traz a perfeição. Não perfeição como ser humano, mas perfeição como pecador. Infelizmente, estaremos pecando até o último momento. Mas ele diz que é nosso advogado, nosso intercessor, nosso Pai, nosso Cordeiro. Tudo ele se fez para nos salvar. O que podemos fazer? Aceitar, confessar a Jesus e só a Jesus os nossos pecados. O homem não pode perdoar. E se você confessa ao homem, muitos dos homens vão até usar os seus problemas, os seus erros para lhe escravizar, lhe torturar, lhe maltratar. Mas Jesus não, ele vai fazer com que você seja transformado, tenha uma oportunidade de transformação, de submissão a Deus, de crescimento espiritual, enfim, de evolução como ser humano, né? Segundo a vontade de Jesus e do Espírito Santo. Quem transforma a gente é o Espírito Santo. Você só precisa confessar, pedir perdão a Deus. E ele diz que sempre estará perdoando quantas vezes for necessário. Você pode pecar 1000 vezes e 1000 vezes ele vai lhe perdoar, porque ele é amor. Você não vai fazer isso como brincadeira, né? Você vai pecar porque você é pó e é pecador. Mas não há problema se você estiver ligado a Jesus, ele vai te perdoar. Você não pode dizer para você mesmo, eu vou pecar porque Jesus vai me perdoar. Não, Jesus sabe do seu coração. Ele conhece você perfeitamente, mas se você cair novamente, e muitas vezes, mesmo naquele pecado, ele é fiel e justo para te perdoar, se você se arrepender sempre. Toda vez que você pecar, você se arrepender de verdade, profundamente, genuinamente, ele vai te perdoar, ok? Isso não significa que você precise se recorrer como é que a gente diz? A falsidade, a mentira, sabendo que Deus pode te perdoar várias vezes, né? Ou seja, com esse álibi de que Deus pode perdoar, Deus vai perdoar, mas se você fazer do pecado um estilo de vida, e Deus não pode fazer nada, porque você já está pecando ao mentir para si mesmo. Você tem que ser sincero com relação a isso. Tem que ser sincero com relação a Deus, porque Deus te conhece, conhece o seu pensamento, conhece o que você não conhece de si mesmo. Então, Deus sabe todas as coisas. Se você for honesto com Deus e estiver caindo, porque a sua natureza é pecadora, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então, a pergunta essa 7ª pergunta, segundo o apóstolo, o que devemos correr a corrida espiritual da vida cristã? Então, nessa passagem, Jesus é culminância de uma longa lista de personagens de exemplo de fé. O texto chama Jesus de autor e consumador da fé. A palavra grega para archegos, ou archegos, né? Ela é uma palavra grega, então a pronúncia seria essa, de acordo com o Google, né? Com a translation do Google, eu pude entender que é archegos, ou seja, traduzida para português seria como fundador. Também pode ser traduzida como pioneiro. Jesus é o pioneiro da corrida, no sentido de que corre à frente de quem? Dos crentes. Hebreus 6:20 chama Jesus de nosso precursor. O que é precursor? Cursor
é o curso, né? O curso, o caminho. E pré é que vem antes. Então, Jesus vem antes de todos nós. A palavra autor dá a ideia de que ele demonstrou fé em Deus da maneira mais pura possível. Essa passagem ensina que Jesus é o primeiro a ter corrido nossa corrida com sucesso e que aperfeiçoou a arte de viver pela fé. Hebreus 2,13 diz: Eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Essa referência é uma alusão a Isaías 8, 17 e 18. Isaías Isaías disse essas palavras em face de uma terrível ameaça de invasão por parte do reino norte de Israel e da Síria. Isaías 7, 1 e 2. Sua fé contrastava com a falta de fé de Acaz. Acaz era o rei de Israel na época. Segunda Reis 16, 5 a 18. Deus exortou Acaz a confiar em quem? Nele, e a pedir um sinal. Jesus disse, o Deus disse, Acaz, peça-me um sinal e eu te darei. Ou seja, como prova para você confiar em mim. Deus havia pedido a Isaías para falar com um profeta, né, para falar com Acaz, sobre confiar nele. Confiar nele que ele subjugaria o seu inimigo, o rei Tiglat-Pileser, rei da Síria naquele momento. Mas, em vez disso, o rei recusou-se a pedir um sinal e, em vez disso, ele enviou mensageiro ao seu inimigo, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou o seu servo, olha isso, e seu filho. Deus queria torná-lo filho, um exemplo, mas ele não o quis. Eu sou o seu servo, seu filho, disse ele, através de um mensageiro para seu inimigo. 2 Reis 16 e 7. Que triste, né? Acaz preferiu ser filho de Tiglat-Pileser a ser filho de Deus. Jesus, entretanto, confiou em Deus e em sua promessa de que ele colocaria seus inimigos sob seus pés. Jesus confiou. O Pai, o nosso Deus, confiou que seu Pai o colocaria seus inimigos sob seus pés. Hebreus 1, 13 e 10, 12 e 13. Deus fez a mesma promessa a quem? A nós. Deus nos faz essa promessa e precisamos então confiar nele, crer nele, assim como Jesus confiou e creu, e nós seremos salvos. Romanos 16, 20. Vamos então para sexta-feira. Agora é um resumo rápido, né? Ano bíblico aí, como você pode estar vendo, Êxodo 14, 15. Esse é o ano bíblico de hoje. Aqui, na lição está aqui o ano bíblico. Êxodo 14, 15. Sexta-feira, dia 21 de janeiro, estudo adicional. Jesus disse: Eis aqui, estou. Jesus diz isso, né? Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Olha isso, que promessa maravilhosa, que felicidade. Jesus nos apresenta a seu Pai, quer dizer, a Ele mesmo, né? Que é engraçado a gente falar dessa forma, mas é isso aí, a Ele mesmo. Patrick Gray sugere que Jesus, Patrick Gray sugere que Jesus é descrito como seu guardião de seus irmãos. Então, lembra da história que tinha sempre alguém para proteger outra pessoa quando estava empobrecida e esse restituiria todo o que ele tinha perdido? Então, Jesus agora, como nosso irmão, ele é nosso guardião. E aí ele nos restituirá tudo o que perdemos, todo o nosso sofrimento, tudo que nós queríamos realizar como pessoa, pelo outro, por nós mesmos, né? Tudo que você fracassou, você lutou e não conseguiu, você estudou e não conseguiu, você conversou, você pensou, você se acalmou, você tentou tudo que você podia e você sempre estava mergulhado em fracasso. Isso não é
não é uma coincidência, isso é uma estratégia do inimigo de nos subjugar, de nos maltratar, nos colocar como um inútil para nos tornar frágeis e morrermos sob suas mãos. Mas Jesus nos restituiu, nos redimiu, Jesus nos criou, Deus nos criou, Pai, o Filho e o Espírito Santo esteve na criação de tudo que há. Jesus nos criou, Deus nos criou, e agora Jesus nos redimiu também através da cruz. E colocando-se como morto, ele ressuscitou para dizer assim: você também ressuscitará quando eu voltar, né? E oxalá você esteja na primeira ressurreição. Essa é a nossa esperança e a nossa certeza. Esperança no sentido de que vamos esperar, mas temos a certeza que o nosso Deus, nosso maravilhoso Criador, ele fez tudo o que ele pôde, tudo, não deixou nada a desejar para que pudéssemos voltar para o nosso lar, para a eternidade, onde tudo que Deus planejou é cumprido. Tudo pode demorar para nós, mas para ele, um dia é como um ano, é como um dia. 10 horas é como uma hora, e assim por diante, né? Eu não estou querendo colocar palavras na Bíblia, Deus me livre, mas a Bíblia diz que para Deus um ano é como um dia, né? Então, o sistema romano de tutela impuberum determinava que, com a morte do pai, um tutor, muitas vezes um irmão mais velho, tornava-se responsável pelo cuidado dos filhos menores e de sua herança, até que atingissem a maioridade, aumentando assim o dever natural do irmão mais velho de assumir o cuidado de seus irmãos mais novos. Por isso, o hebreu se refere a nós como irmãos de Jesus e como seus filhos. Sendo irmão mais velho, Jesus é nosso, o quê? Tutor, guardião e protetor, nesse sentido. Cristo veio à Terra tomando sobre si a humanidade, constituindo-se representante do homem para mostrar no conflito com Satanás que o homem tal, como Deus o criou, unido ao Pai e ao Filho, poderia obedecer a todo reclamo divino. Ellen Golden White, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 253. Em sua vida e ensino, Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado ministério que tem sua origem em Deus. Ele não vive para si, criando um mundo, mantendo todas as coisas. Ele está constantemente ministrando em benefício de outros. Faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Esse ideal de ministério Deus confiou a seu Filho. A Jesus foi dado por si, como cabeça da humanidade, para que, por seu exemplo, pudessem ensinar o que significa servir. Então, Deus, Jesus, apesar de ser Deus, dono de tudo que existe, né? Foi ele quem criou tudo que há, tudo que existe, inclusive a gente. E deixou sua divindade e viveu como ser humano. Se despiu de tudo quanto é puro e veio a esse mundo de trevas, que o inimigo sujou, que o inimigo manchou, para morrer por nós, e se fez carne, e vai ser assim, vai ter essa natureza eternamente, tanto divina quanto humana, e vai habitar nessa terra depois de restaurada, e se tornou como um irmão para nós, para restituir o que nós perdemos. Nós nos tornamos escravos do pecado, somos escravos do pecado. Veremos e, como já dissemos, estaremos sempre em pecado, mas ele, como advogado, como justo juiz, protetor,
como Cordeiro misericordioso, Ele vai nos restaurar na sua volta, que está pertinho para acontecer, diante dos fatos e dos sinais que estamos vivendo. Pode ser, nós não podemos marcar data nem hora, mas tem muito pouco que ainda não aconteceu, né? Só falta o homem levar a mensagem dele adiante a toda criatura e um decreto para que nós estejamos aí diante da volta do nosso Deus e Criador Jesus Cristo. Que todos nós possamos pensar em Deus, não como Ele está distante de nós, mas o Espírito Santo, que também é Deus, está na nossa mente, se você quiser ir buscar. Somos tentados a todo momento, mas Deus é Pai, Deus nos livra de todo mal. Um bom fim de semana para você, um feliz sábado para você. Amém.